Seja bem-vindo a mais um VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Por aqui a gente sempre está batendo um papo com quem contribui com o desenvolvimento da região oeste do estado do Pará. Nosso convidado de hoje, vereador da Câmara Municipal de Santarém, Malaquias. Seja bem-vindo. Obrigado, Jonas. Parabéns pelo seu sucesso. O pessoal que está nos assistindo, a gente vai tentar abrir um pouco o coração aí, falar algumas coisas, alguns objetivos. Então, recebe meus parabéns aí. É isso. Vamos ter uma ótima semana, todos teremos. Com certeza, com certeza. Malaquias, para quem ainda não lhe conhece, quem é o Malaquias? Jonas, o Malaquias é um cidadão com 64 anos de idade, 21 anos de Santarém. Eu trabalho na área comercial, tenho algumas experiências com distribuidoras nacionais, onde eu convivi, aprendi, conheci, andei quase todo o Brasil. E quando a gente decidiu, em 99, começar a trabalhar, fazer a carreira solo, que a vida inteira eu trabalhei para empresas. Aí, em 99, a gente resolveu fazer uma carreira solo, também na área de distribuição. Você montou um negócio. Aí eu saí de uma distribuidora grande, que é o Martins, onde eu tinha ficado 15 anos. Inclusive aqui em Santarém era uma praça. Até hoje o Martins atende muito aqui, é muito influente no comércio. E lá eu fiquei 15 anos e aí em 99 para 2000 eu fui fazer minha carreira solo também no segmento da distribuição. Só que aí eu vim para Santarém por opção, porque Santarém era uma praça muito boa comercialmente, muito, se vendia muito. Hoje está um pouco... Depois a gente até pode falar bem sobre isso, mas o Malaquias é um cidadão que eu adoro o empreendedorismo. Eu tenho um ditado comigo que uma boa ideia e muito trabalho faz você chegar. Uma boa ideia e muito trabalho faz você chegar no seu objetivo. Então, assim, a vida ela não é uma coisa para ser fácil, né, Jonas? Só que a gente tem que ser destemido, você tem que enfrentar, né? Tem que ter muito foco, muita persistência, né, E Malaquias? a gente tem esse carinho, né, com o respeito pelo trabalho, o respeito pelas pessoas. Eu costumo falar assim, a minha mulher não gosta muito quando eu falo isso, mas eu amo gente. Isso Deus me deu esse gostar, esse dom. Eu amo gente, então quando a gente nota, quando eu vejo que tem um grupo de pessoas assim que de repente está faltando alguma coisinha para você conseguir fazer essas pessoas chegarem, você vai lá dar um empurrãozinho, às vezes é tão pouco que as pessoas querem, né? É tão pouco. Com certeza. Fazer, e é bíblico, né? Amar o próximo, né? Exato. Exato, exatamente. Você tem filhos, Mara? Eu tenho 3 filhos. Um filho é gaúcho, eu tive o capricho de levar a patroa para ganhar o Daniel. Inclusive, hoje é um administrador, nosso diretor da Siga Bem. Está na empresa hoje? Está na empresa, hoje ele comanda a empresa. Por causa dele comandar lá que eu tive tempo o espaço para poder entrar na política. E então eu tenho ele, tenho uma outra filha, 2 filhas matogrossenses. E aqui eu tenho orgulho de ter 6 netos santarenos. A família não para de crescer. Não para de crescer, né? Coisa boa, Malaquias. E me diz uma coisa, Malaquias, o que te moveu, o que te trouxe para você, o cara empreendedor, tem o seu sucesso, né? Tem uma empresa, dedicou muito tempo na sua empresa para ela poder crescer, está construindo, ficou uma empresa sólida no mercado. E aí você, o que te trouxe para a política? Inclusive, deixa eu fazer um comentário que também me orgulha muito. Sim, com certeza. Hoje ou amanhã a gente descarrega mais um par de máquinas para fazer sacola, onde a gente vai gerar mais 5 ou 6 empregos diretos. Maravilha. E isso é uma satisfação muito grande. Como a gente não consegue, nós cidadãos, a gente não se desvencilha da política. A política está dentro das nossas vidas. E eu tinha observado já de alguns anos, a folga do pessoal que atende a saúde pública. Eu digo folga porque nunca se pegou para fazer de verdade esse atendimento à saúde pública. Então eu considero que 2 problemas graves de difícil solução a nossa região enfrenta, que a primeira é a saúde pública e a segunda a regularização urbana. Sabe, isso aí é uma coisa assim tão complexa que eu vejo assim até agora, inclusive eu dentro da função, eu ainda acho que são os 2 principais problemas que a gente vai ter que enfrentar
com seriedade. Por que você acha tão difícil solucionar ou melhorar a questão da saúde pública? A questão da saúde é a destinação de recursos. Eu considero que nós temos algumas falhas na distribuição desses recursos financeiros, que existem, só que eu acredito que talvez sejam mal direcionados. Você tem alguma uma posição de como poderia ser feita essa melhoria? A gente tem ideias, sim. Tem ideias, mas aí conflita com a nossa cultura. Entendi. Com a cultura regional, conflita com o interesse das famílias tradicionais. Entendi. Você já se imaginou um dia representando na Câmara de Santarém? Você se imaginava? Nunca pensei. Eu tive um problema, Jonas, há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, um colega de trabalho, funcionário nosso, ele com 22 anos e a mulher dele com 21. E ela foi numa segunda-feira com dor de barriga para dentro do nosso hospital municipal, que eu costumo chamar de açougue municipal. Dá bem para entender, né? E ela simplesmente foi numa segunda-feira e no domingo nós tiramos ela de lá dentro do caixão. E até hoje, daí o atestado de óbito saiu como falência múltipla de órgãos de uma menina de 21 anos de idade. Nossa. E aí foi que eu pensei, eu digo, poxa, será que isso é possível, não é? Então, eu comecei a analisar melhor, não sabia nem... Eu mal e mal sabia o nome do prefeito, sabe? Eu não tinha ligação, era proibido o assunto de política em casa. Uhum. Porque a gente já vinha daqueles escândalos todos, sabe? Eu já não assistia mais televisão, falava negócio, até futebol, que eu também não sou muito chegado, mas eu preferia falar de futebol, falar de artista, qualquer assunto que fosse. Menos política. Menos política. Mas aí a coisa começou assim, a gente começou a se sentir tão lesado pela qualidade da administração política, eu digo, poxa vida, eu vou tentar ver se eu entendo um pouco disso aí para ver se eu posso colaborar, né? Para a gente poder ter, dar um apoio, um empurrão, o que é possível se fazer. E eu comecei a me inteirar mais, aí eu fui conhecer o funcionamento das ONGs, aí eu fui saber do INCRA. Cada vez que eu mexia, usando um termo, não sei se você já pescou com minhoca. Já. Quando você pega a enxada para tirar uma minhoca, você dá uma enxadada e sai a minhoca. Cada uma enxadada uma minhoca. Só que aqui sai uma sucuri. Quando você começa a mexer na administração pública, regional, política, quando você mexe uma enxada, você pensa de uma minhoca, sai uma sucuri. Não. Então a gente vem com muitos anos de relapso. O pessoal, que eu não quero culpar ninguém, não estou aqui para isso. Mas assim, as pessoas não levam a política com a seriedade que deveria. O pessoal não vai pela meritocracia, o pessoal vai pela indicação política, pela dívida de campanha, por parentesco, favorecimento de amigos. Isso aí não aí você tem esse resultado que hoje você fala isso nas indicações das pessoas? Nas indicações, exato, porque o que acontece? As campanhas políticas hoje são muito caras. Então a pessoa não consegue sozinha. E aí essa dívida de gratidão ela tem que ser paga. E às vezes ela é paga através da contratação de pessoas que não seria o ideal, né? A gente tem ótimas pessoas, dá para citar, só que eu não vim aqui para citar nomes, mas nós temos bons secretários, nós temos pessoas com responsabilidade. Só que às vezes no segundo, terceiro, quarto escalão, onde que teria que ter a sustentação do projeto, a gente não tem as pessoas capacitadas. Você acha que deveria ter uma qualificação aí? Deveria ter meritocracia, uma seleção melhor de candidatos para poder, dentro do quadro, a pessoa poder executar, né? Entendi. E chegar no objetivo que é o que a gente quer como cidadão, ter o serviço. Tu vê, ó, eu recebi a semana passada um pessoal, as pessoas não falam, mas ficam impactadas com a maneira que são nossos meios-fios, o esgoto a céu aberto. A gente já não vê mais, Jonas. A gente não vê mais. Tu vê, nós somos no alter do chão, calçada quebrada, banheiro que não funciona, sabe? São coisas assim que para nós, o problema maior é que a gente se acostumou com isso aí, Jonas. Parece ser normal, né? Parece ser normal, e aí não é isso aí que às vezes as pessoas poderiam fazer um intercâmbio. Vá lá em Camboriú, vá lá em Gramado, vá lá em Chapecó.
Mas talvez o cidadão comum, Malaquias, nem tenha essa oportunidade de ir, Mas né? Ele os não administradores têm esse recurso. Vai aqui em Sinop, se inspirar. vai vai em Sorriso, vai em Lucas do Rio Verde. Entendi. Se for em Primavera do Leste agora comigo e for lá para... Eu fiz um tratamento em Santa Catarina desse dedo. E para mim poder fazer o curativo lá no posto de saúde, na saída eu tinha que responder pesquisa de satisfação. Ah, sim. E depois eu fiquei sabendo que aqui em Primavera do Leste eles adotaram isso também. Você não acha um toco de cigarro na rua, você não acha um papel de bala, você não acha um papel de picolé na rua. Tem até uma piada um dia que o rapaz estava fazendo a caminhada e deu dor de barriga. E ele doido para achar uma sacolinha para poder se esconder atrás de uma árvore e usar uma sacolinha, pelo menos. E não achou. Esse Malaquias. De tão limpa que estava. Você também foi candidato, Malaquias, na última eleição, né? A deputado federal. Como é que Isso. foi essa campanha para você? Jonas, com a ascensão do Bolsonaro, foi onde a gente achou que tinha um espaço para a gente começar a praticar, então, a política, né? Com toda essa deficiência, com essas ONGs nossas aqui mandando em tudo. E aí, com o Bolsonaro lá, eu me senti fortificado. Eu me senti, digo, pô, o cara combinou as ideias com aquilo que eu penso, alinhou. Aí que eu fiz a minha primeira filiação política já com 61 anos de idade. Sem se imaginar que nunca entraria na política. Eu não tinha essa pretensão. Mas com o Bolsonaro lá, eu pensei, poxa, a nossa região, oeste, nós não temos representante em Brasília. Então, aquele trecho da Transamazônica, de 20 e poucos quilômetros que falta ali entre Rurópolis e Itaituba, Sei. aquilo ali foi um detalhe. Faltava uma pessoa para dar um visto lá, para entrar aqueles 70, 80 milhões que faltava para terminar. E estava lá o dinheiro e ninguém foi atrás. Aí o pessoal do Sul foi lá e pegou essa verba e levou para fazer a duplicação de uma rodovia lá. E eu acompanhando isso. Eu digo, puxa vida, cadê o nosso representante? Cadê o nosso senador que vem aqui na época da campanha, promete um monte e depois simplesmente a gente não tem nem a sombra do cara? Cadê os nossos deputados federais que representem verdadeiramente? Nós temos hoje Anderson Pinto, tem Faleiro, e essas pessoas, eles poderiam trazer mais, porque o pessoal, uma coisa que eu julgo, até falando sobre política, né, Jonas, se eu me dá liberdade para isso, Com certeza. quando você vai fazer uma entrevista de emprego, normalmente o empregado ele vai querer no mínimo um salário mínimo, né? Lógico, pela lei. Sim. Só que às vezes a pessoa ela pensa nesse salário mínimo e aí depois ela pode evoluir dentro da empresa e vai melhorando. Positivo, certo? É isso. Na política, quando o nosso deputado federal, estadual, ele fica comemorando muito as emendas que ele mandou para os municípios, isso é o salário mínimo. Ele não precisa fazer nada, ele pode ficar deitado o mês inteiro, que essa verba ele tem que mandar. Então, o cara não deve comemorar. É igual o cara que comemora que está ganhando salário mínimo, ele tem que ganhar mais. O que a gente espera no político é leis. Resoluções, né, propostas para o desenvolvimento. É isso que eu digo. Por exemplo, nós temos hoje uma influência forte do INCRA, do IBAMA, que impede você produzir peixe comercialmente, impede você fazer uma cultura comercial, uma ampliação. Nós tínhamos hoje que estar mandando 5 caminhões de abacaxi para fora. O nosso abacaxi é o melhor abacaxi do mundo. E por que eu não estou mandando 5, 6 caminhões, 10 caminhões de abacaxi por dia para o resto do Brasil? Vai ali no Mato Grosso e paga R$10 no abacaxi, R$15 um abacaxizinho. Aqui, entende? Essa visão. Às vezes as pessoas eles não querem. E os órgãos do governo, Emater, CEPLAC, eles não têm essa pegada para favorecer a agricultura familiar, para fazer com que o pessoal olhe com olhos de empreendedor essa questão cultural nossa. Olha, tem Manaus precisando de verdura todo dia. Você vai no mercado em Belém, Manaus, às vezes falta. E podia estar sendo produzido aqui. Você tem alguns dados da agricultura daqui, como está hoje e poderia chegar, só para a gente ter uma noção dados exatos. Exato, não, mas você tem alguma informação que a gente possa, poxa, a gente está assim hoje, de repente poderia ser bem melhor. A comparação que eu digo é o seguinte, olha, quando eu vim para Santarém, eu mexi com caminhões, a gente veio com transporte, eu levava cargas e cargas de farinha, de mandioca, a farinha puba. Hoje diminuiu-se.
hoje eu não vejo muito esse movimento. Entendi. Porque o pessoal não quer produzir. Eu acho que essa questão do assistencialismo fez com que as pessoas ficassem preguiçosas. Mas esse Malaquias. Não é verdade? Aí cadê a nossa farinha aqui? Nós éramos a capital da farinha. Quais são as suas principais bandeiras que você defende como político? Olha, a nossa bandeira, até pela própria questão aparente, a minha aqui, do chapéu e tal, eu tenho formação na área do agro. E então eu acho que o agro ele é importante, porque existe a economia primária, Jonas, é onde nasce o dinheiro. Que nós fomos seriamente atingidos, o ramo madeireiro foi altamente prejudicado na década de 90. O garimpeiro foi profundamente prejudicado na virada do século. Então, as duas principais fontes de renda nossa foram prejudicadas no âmago. Neutralizaram o madeireiro, neutralizaram o nosso garimpeiro. Agora, tu vê esses absurdos que acontecem, o pessoal botando fogo em máquina de garimpo. E aí sobrou o agro. Aí sobrou o agro, mas no agro o pessoal está sofrendo por causa da regularização fundiária. O INCRA é inexistente. E aí, no caso, as pessoas não conseguem regularizar, não conseguem a documentação, aí não conseguem ir no banco para fazer o financiamento, aí depois vem os embargos, aí depois vem o IBAMA tomando gado. Agora, esses dias, pegaram soja, que já estava até depositada em armazém, com a prerrogativa de que essa terra foi derrubada ilegalmente. Mas e quando é que teve a possibilidade de fazer regular? O que você acha que poderia ser feito, Malaquias, na sua opinião, para melhorar ou para ajustar? Eu tenho algumas ideias que são muito importantes, só que é um âmbito um pouco maior que o nosso. Sim. Primeiro, enfraquecer essas ONGs, começar a pedir, abrir as contas dessas ONGs, para saber o tanto de dinheiro que é colocado num lugar que a gente nunca vê. Segundo, colocar uma administração quente no INCRA, como se fosse uma empresa independente, como se fosse uma empresa privada no INCRA, com objetivo e com meta. Certo. Com tempo para fazer. Olha, tem área tal, vocês têm 6 meses para regularizar. A área tal, você tem mais 6 meses. Porque aconteceram coisas graves. O INCRA veio e criou os PAIs, Projetos de Assentamento Extrativista. Só que eles não deram conta. Eles criaram no papel e não deram assistência. A prefeitura continuou com a carga de custo, sendo que agora não pode cobrar nem o ITB e nada, os impostos, porque virou projeto de assentamento. E só que eles deixaram pela metade. Entende? E aí o povo está desassistido, é onde que estão vivendo de bolsa. Alguma ONG pega 12, 10, 15, 30 milhões para poder dar atendimento, mas vai aqui no mercado, enche uma caminhonete de biscoito, água sanitária, sabão, compra 2 brinquedinhos desses de R$4 e leva para as famílias lá, para poder deixar o povo iludido que a ONG está fazendo alguma coisa por eles. Mas tem muita gente que precisa, Malaquias. Não, mas precisa, mas por que precisa? Porque foram levados a essa situação. Ah, sim. O cara foi tirado lá da roça e botaram o cara na beira do rio. Aí ele pesca, tem 3 pés de mandioca ali, o cara fica vivendo, o celular na mão. Aí o governo federal mandou a Starlink, o recurso para a internet, algumas ONGs instalaram essas antenas como se eles estivessem dando essa antena. Isso é um pecado, um problema seríssimo isso aí, identidade, falsidade ideológica, porque se você tem um produto que veio do governo federal, aí você vai lá instalar numa comunidade daqui a 200, 100 quilômetros, e você diz que é você que está dando, isso aí é falsidade ideológica. E aconteceu muito aqui. Então as pessoas elas são induzidas, e a população um pouco mais fraca, economicamente, culturalmente, aceita. E aí, então, você entende, a solução que seria viável, imediata, seria colocar uma administração radical no INCRA que fosse... Traz uma empresa de fora, existem empresas. Aí onde entra o choque cultural, que eu estava falando antes, porque nós temos... Porque, voltando a falar da questão da saúde, né? Poxa vida, tem muita empresa administradora de hospital no Brasil. Por que não pode ser uma empresa dessas para vir administrar? Por que tem que ser nós mesmos? Se eu, por exemplo, for pegar uma colher de pedreiro para fazer uma parede, eu não sei.
Mas eu posso até fazer, mas vai ficar tudo, vai ficar ruim. É isso que eu digo. Na sua opinião, você acha que poderia ser um serviço mais especializado? Claro, pega, vai lá. Tu tem hoje, olha, por exemplo, a gente conhece uma empresa do Rio Grande do Sul, que eu sou de lá, inclusive eu vou lá para lá agora, o dia 16, eu vou estar lá. Essas pessoas, elas vivem, tem uma empresa, por exemplo, que tem 40 advogados. Essa empresa é especialista em regularização urbana. Especialista em regularização urbana. Poxa, assim como eles, tem outras 20 empresas, tem São Paulo, tem Paraná. Traz esse pessoal e bota para funcionar. Entende? Você acha que isso poderia ser uma solução? É uma solução que eu acredito que é o melhor caminho. Pode dar certo, né? Ué, se você machuca a sua mão, você vai no médico ortopedista aí e tal, você não vai no dentista, e às vezes nós estamos indo sarar a mão no dentista, né? Malaquias, você teve quantos votos para deputado federal e você está na suplência hoje, né? Hoje a gente é suplente do PL. Se o Éder Mauro tivesse ido para a Prefeitura de Belém, a gente estaria em Brasília hoje como deputado federal. Ah, você é o suplente do... Suplente do Éder Mauro, do Joaquim suplente. Passarinho e do Caveira. Ah, você é o suplente do PL. Do PL, né? É. Que fez 3, né? Sim, fez 3 e na época o Eguchi ficou em quarto e ele saiu do PL por vontade própria. E aí eu fiquei como suplente. Faltou muito voto para você? Ah, faltou. Faltou Bastante. Eu teria que ter feito 70, 80 mil, a gente fez 20 e poucos mil votos, 22, 23. Você acha que se fosse em outro partido, talvez você poderia ter entrado? Poderia ter entrado, mas aí, porque só que não, naquela primeira campanha não. Não, né? Não, na primeira campanha não, porque eu não tinha nenhuma base, nenhum conhecimento. Quantas campanhas você já participou? Essa foi a segunda, eu fiz essa... Primeiro para federal? Primeiro federal e agora foi para vereador. Essa para vereador eu não tive quase nem tempo de trabalhar, o pessoal nem sabia. A maioria do meu pessoal, quando eu fui procurado pelo partido para mim ser candidato, eu estava no meio do tratamento de saúde da minha esposa, que inclusive agora eu vou para lá exatamente para finalizar. Deus queira que a gente consiga passar mais essa etapa, porque câncer é uma doença complicada. Nossa. E a gente está conseguindo vencer. Deus abençoe. Deus que me dê esse Caramba, presente. sua esposa está né? com câncer, né? Teve que tirar a bexiga, Nossa, uma cara. série de cirurgias. 1 ano e tô indo para 2 anos nessa função aí. Gastando, a Unimed me ajudou muito. Mas você nunca deixa de gastar, né? Passagem, hospedagem e tal, né? Então, Deixa que você vai dar tudo certo para ela. vai dar tudo certo. Acredito que sim, para nós. Vai dar tudo certo, vai dar sim. É. Você se imaginou, você falou que nunca se imaginou estando na política. E agora que você está lá, o que você se orgulha de estar lutando ali na Câmara? Do dia a dia. Deixa eu te dizer, então, a gente entrou só assim, completando da primeira campanha. Sim. Aí eu fiquei 1 ano e meio fora de assunto político. Novamente digo, não é para mim. Voltou para o negócio. Voltei para o negócio meu e trabalhar e tal, correr atrás, né? De pagar as contas. E aí nessa campanha agora, faltando 37 dias, no último dia, não sei exatamente se foi 37, aí a gente entrou, né? Coloquei meu nome à disposição até para dar um gás aí, porque às vezes eu tenho uma facilidade de comunicação, o nome limpo, tudo, isso faz bem para dar uma moral para os nossos candidatos. Quando você imaginou uma cidade de Santarém com 350 candidatos a vereador? Muita gente. Aí onde eu fui chegando, fui procurar apoio, o pessoal que me ajudou na época do federal, o pessoal já estava todo mundo compromissado. Ah, não, eu já fechei lá com o Jonas, eu já fechei com o João, eu já fechei com o seu Antônio. Então eu fiquei assim, só com a mídia, fiquei só com o celular na mão para fazer campanha. Aí a gente montou um grupo de 6, 7 pessoas, embora fazer mídia, embora falar com o pessoal que nós estamos vivos e queremos. E aí as pessoas, 1.600 pessoas confiaram, votaram e... 1.600 votos. 1.600 votos. Vocês fizeram dentro do PL. 2. Tem Fizemos 2 do PL eu hoje. e o André Razeira. Sim, o André. Inclusive, ele até fez mais votos que eu. Ele fez aproximadamente 2.000 votos. Ou foi mais de 2.000, alguma coisa. Eu não sou muito dado a essas coisas assim. Hoje o PL tem 2 representantes. Tem 2 representantes na Câmara, que a gente seria fora da base do governo, né? Somos fora da base do governo. E assim, Jonas, eu vejo que na política eu estou me descobrindo, eu estou descobrindo algumas partes dentro de mim, eu estou descobrindo que eu tenho alguma afinidade com isso. Eu tive que aprender a falar, porque eu ainda trazia muito a empresa para dentro. E na empresa tudo é muito rápido. Se eu chegar lá e ver que uma caixa do banheiro não está funcionando,
eu dou a sugestão para o meu colega lá, ele vai lá e arruma. Na política não é assim. É diferente, né? É muito diferente. Nós temos requerimento há 4 meses, 3 meses, temos requerimento parado, coisa que é preciso fazer. A rua da casa do meu filho aqui no Maracanã, ele teve que pagar. Eu fiquei sem jeito de fazer pressão, porque disse, pô, como é que o vereador vai arrumar a rua da casa do filho dele? Eu falei para ele, Daniel, paga, porque eu não vou fazer, não. É que na vida pública, né? Na área empresarial, tudo que não é proibido é permitido. E na vida pública não, né? É o contrário, só é permitido o que está na lei. O que não é, então, assim, não se muita pode morosidade, passa por a burocracia, vontade, às vezes, dá burocracia. uma... E uma coisa que eu vou tomar a liberdade de comentar, Jonas, para mim, na minha maneira de entender, eu não concordo com a infraestrutura que tem hoje na prefeitura. É brincadeira você chegar no eleitor e falar, não arrumou porque não tinha máquina, não arrumou porque não tem disponibilidade de recurso. Não pode, isso não pode. O absurdo de impostos que a gente paga, a prefeitura vai girar por ano aqui 1,8 bilhão, você vai calcular isso por dia, é muito dinheiro, sabe? Eu não sei, não quero culpar, nem procurar onde vai esse dinheiro todo, porque eu sei que o funcionalismo, hoje nós temos, aí volto a falar sobre a questão da cadeia do dinheiro, né? Sim. O que é, da onde nasce o dinheiro? Nós não temos mais essa produção de madeira, de ouro, o agro está sendo prejudicado, voltando a falar no assunto, que eu acho que é a base da economia. Então, o que acontece? O funcionalismo público se torna muito importante. O maior tentáculo da economia em Santarém é o agro, entendeu? Né? É uma oportunidade que a gente está tendo que se bravejar aí, brigar até com as paredes aí para poder sobreviver, e agora o pessoal está atravessando a situação mais difícil por causa da legalidade. Eles criam obstáculos legais para prejudicar o agro. Porque se o agro ficar forte, o pessoal fica forte financeiramente e começa a entrar nas lideranças, nos grupos de liderança da cidade. E aí compromete um pouquinho as famílias tradicionais que não querem perder o poder. Você acha que é isso que pode acontecer? Acontece isso. Eu estou, por exemplo, com um projeto maravilhoso. Até depois, se você me der a liberdade, eu vou te passar Sim. o que eu quero fazer com a Avenida Rui Barbosa. Eu não. As pessoas que vêm de fora, as pessoas que têm convívio com cidades mais inteligentes, na parte de trânsito, as pessoas dizem assim, para que aqueles canteiros aqui na Mendonça, para que você tem esse canteiro aqui na frente do meio da rua, tomando espaço de automóveis? Você não pode. Esses canteiros, você não tem ideia de tanto de perna quebrada por causa desses canteiros, que o cara vem vindo aqui e o motoqueiro vem com pressa, o rapaz fecha o motoqueiro dá naquele meio fio ali, naquele canteiro, mete a cara na árvore, pronto, vai lá para o hospital municipal. Lá fica uma semana, volta para casa sem uma perna, sem um braço, e o pessoal não vê isso. Essas avenidas que nós temos aqui, Jonas, não sei se esse assunto te interessa. Não, fica à vontade, é isso, pode citar à vontade. Essas avenidas que tem mão dupla aqui, não, isso aqui já caiu de maduro. Nós precisamos fazer que o pessoal entenda que Santarém hoje tem 130 mil automóveis. O nosso projeto de cidade aqui foi feito quando nós tínhamos 20 mil automóveis. Década de 80, 90, que foi desenhada essas avenidas aqui do centro para cima. Gente, a coisa está acontecendo. Nós temos que entender que Santarém... As ruas do comércio são bem estreitas. Né? São muito estreitas aqui, porque entende? Porque nem tinha, quando na verdade no início nem tinha automóvel. Né? Entende, João? Então o que a gente vai se propor? Como eu não tenho dívida política nenhuma, eu estou livre, leve e solto, eu posso... Quando você fala que não tem dívida política, o que seria? Né? Eu não tenho amarração com ninguém, eu não tenho nenhum cargo público. Além do meu pessoal, do meu gabinete, que eu preciso ter meus assessores... Que é legal, né? É legal, eu não tenho nenhuma função, nenhum cargo na prefeitura para dizer, olha, isso aí foi indicação minha, eu quero que coloque um enfermeiro, um pintor, um eletricista. Não, nenhum e não posso. Inclusive, até quero me referir ao pessoal que procura comigo, leva currículo para mim com a intenção de que eu vá arrumar algum cargo político, não percam tempo.
Eu sou um político que eu quero fazer leis, eu quero fiscalizar, eu quero dar ideias para que a gente tenha uma cidade que tenha um trânsito mais fluente. Inclusive, até me desculpa o pessoal das comunidades, a gente tem recebido muita comunicação do pessoal do Curuá e do pessoal do Lago Grande, de forma geral, o pessoal daqui de cima. Nós não temos como ficar dando tiro para tudo que é lado, porque lá tem os candidatos que foram os mais votados de cada região. Tem que cobrar deles. Entendi. Malaquias, uma pergunta que essa série que a gente está fazendo agora com os vereadores, né, de Santarém. E aí, o que que faz um vereador? Quais são as funções, assim, na íntegra quando se resume bem assim, o que é que um vereador é para fazer? O vereador, ele é para fiscalizar e é para gerar leis. Basicamente. Fiscalizar o quê? Fiscalizar a obra pública, fiscalizar, abrir contas, abrir as contas de que forma que é usado o recurso público. As contas públicas. Analisa comigo um exemplo que eu vou dar agora, bem tranquilo. A qualidade da tinta que está sendo usada na nossa sinalização horizontal, hoje é de péssima qualidade. Você vê que pinta a rua aqui, pinta uma faixa de segurança, com um mês a faixa já sumiu. Isso é o problema da tinta. Que o pessoal está comprando a tinta mais barata ou então está comprando a tinta diferente do que era para ser. É claro que um galão de tinta que ela vai aguentar sol, chuva, que ela é refletiva, ela é cara. É lógico que é cara se você fosse fabricante de uma tinta específica para aguentar 1000 carros passando por cima de você, né? Claro que tem que ser uma estrutura e é cara. Aí o pessoal, eu não sei porquê, fica usando tinta mais barata como se não tivesse o dinheiro. Ou talvez até a nota fiscal saia de um produto e a entregue outro, talvez por engano, né? Entendeu? E aí esse é o papel do vereador, essa fiscalização. É uma delas, né? Uma delas, é o bom senso. Eu entendo, Jonas, que tudo na vida da gente tem alguma razão. E essa questão da função pública se perde muito no caminho, às vezes para favorecer um amigo, favorecer uma empresa, uma dívida de política, como a gente falou antes, da campanha. E é onde eu digo que o vereador, ele pode ter uma evolução do nome dele mostrando o trabalho. Como nós temos inúmeras cidades, aí Criciúma, eu cito muito Santa Catarina, que se a gente for acompanhar o progresso que aconteceu, Santa Catarina hoje, falta gente. Se você abre o site agora do Cine de Chapecó, todo dia, o ano passado não teve nenhum dia que não teve 1000 vagas de emprego. As pessoas estão deixando de fazer por falta de gente. E nós aqui estamos com o pessoal ocioso. Tem uma outra coisa que eu gosto muito de fazer comparação, Jonas. Se você for chegar, por exemplo, vou falar do interior aqui do Mato Grosso, em Rondonópolis hoje, que eu tenho bastante conhecimento, convivi lá há muito tempo, a prefeitura tem que ir no mercado disputar profissionais, porque o pessoal não quer trabalhar na prefeitura. Você está entendendo? Um dentista, um médico, um enfermeiro, ele fala o seguinte: não, eu já tenho meu trabalho. Não, mas eu vou te pagar isso, te pagar aquilo. Não sei, estuda aí, sabe? Porque a pessoa tem a iniciativa privada forte e não depende do poder público. Então o poder público vai lá num contador, assim, no cara que mexe com contabilidade, ele vai lá e fala: não, tu está ganhando 5 mil, eu vou te pagar 8. Senão o cara não vai. É o contrário da gente aqui, porque nós fomos neutralizados. Tu vê como é que é a questão da pesca nossa, o que é uma das coisas que me incomoda. Tá me coçando o nariz. Desculpa aí. É o cheiro da garça. Eu acho que é a garça. Então, assim, sabe, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, Jonas. E eu acho que você vai nos ajudar muito, porque você tem a empresa de comunicação e tudo começa, sabe que a comunicação é o quarto poder, né? Levar informação. Nosso objetivo aqui é levar informação para a população. Olha que você está falando aí em criação de leis também. Quais são os seus projetos? Você já tem algum projeto de lei encaminhado na Câmara? Pode falar um. Tem. Hoje a gente vai para a mídia um projeto que inclusive eu vou passar a cópia para a sua empresa nossa ideia sobre a Rui Barbosa. Qual é a sua ideia lá para a Rui Barbosa? A ideia da Rui Barbosa é tirar aqueles canteiros e jogar para as laterais, as árvores. Então nós vamos estar tirando 13, 14 árvores e colocando 30 ou mais, entende? Eu acho que e não tem custo, é muito barato para não fazer.
Então a gente vai estar levando, eu já estou com abaixo assinado com 1.400 assinaturas do pessoal todinho ali da Rui Barbosa, o pessoal do centro, que eles sofrem com isso, que todo dia eles veem o motoqueiro, que nem eu falei, a questão da fechada do carro, né? Aí todo dia eles veem acidente ali, atrapalha. Quando tem o horário do carequinha ali da escola, que é uma escola bem movimentada, aquele das 11 ao meio-dia ali fica um inferno, e do outro lado tem aquela ponte táxi, tem a parada de ônibus, não flui o trânsito ali. Então é uma rua que está sendo muito evitada, porque o pessoal passa uma vez aí, fica 10 minutos ali esperando, desafogar o trânsito, então o pessoal já está evitando. Então o comerciante dali ele acaba tendo prejuízo, porque onde deveria passar carro com liberdade, não tem um estacionamento, você vai gostar do projeto. Então, assim, uma das coisas que a gente vai priorizar é o fluxo de trânsito aqui em Santarém. Isso assim, priorizar, mas não significa que a gente não continue atendendo às outras, porque todo dia tem assunto. A cidade precisa de muita coisa. Todo dia tem assunto, né? Não existe, eu não sou vereador, também nem da parte jurídica, mas acho que tem alguma coisa na lei também que o projeto de lei não pode trazer custo para o município, né? Eu acho que tem alguma coisa nisso. Sim, né? ele tem essa equivalência. Você pode levantar um projeto de lei, mas você tem que localizar de onde vai vir o recurso. Certo. Você tem que indicar. Esse seu projeto, ele tá formulado assim? Não, ainda não. Tá. Nós estamos agora, o que a gente fez a parte mais difícil? Ainda estão na parte estrutural do projeto. A gente fez a parte mais difícil, a gente fez o projeto em 3D, certo. todo o projeto técnico, arquitetônico, projeto a linha do ônibus, o estacionamento, entende? E essa parte que eu considero mais difícil, porque a maioria das pessoas que tem o desenvolvimento para 3D, eles não têm a paciência de ir lá medir casa por casa, pegar Google e colocar e transformar, digitalizar a cidade. Certo. E é o que nós estamos fazendo. Eu estou gastando. Inclusive, nesse projeto, eu gastei dinheiro meu, porque é o recurso da Câmara, o salário de vereador vai tudo para ajudar a escola, igreja, feijoada para quem está doente, passagem de ônibus, sabe? Então, assim, o salário até agora... O seu salário você investe nisso? E agora, essa semana, eu pago para trabalhar, porque já acabou. É legal fazer isso também? Eu não sei. Talvez eu vou me condenar falando isso aí, que diz que eu vou estar comprando influência política, né? Mais um processo, né? Pois é. O Malaquias é tido como o cara das polêmicas aí. Você acha que isso aí, Malaquias, é na hora de se expressar, que você acaba falando, às vezes, assim, aquela euforia ali da hora, às vezes acaba falando alguma coisa indevidamente? Jonas, é assim, é uma guerra, é um conflito de interesses. É um conflito de interesses. Tem assuntos que são proibidos, não sei por quê. Entendeu? São conflitos de interesse e aí acaba agredindo algumas pessoas, que eu cometi essa falha, agora eu estou tentando me educar. Eu até peço desculpa para algumas situações aí que ocorreu realmente. A minha expressão é como porque o meu cérebro ainda estava lá dentro da minha empresa, né? E a gente tem que ser, numa empresa, tem que ser o mais objetivo possível. E na política tem outros critérios, né? Estava ali na bancada, né? Na bancada. Às vezes, talvez não seja nem por querer, né? Não, é uma expressão, porque a gente quando está com um costume de agilidade, de respostas, tu não tem limite de assunto. Você vai falar o que você está fazendo um negócio, vou te falar do celular aqui, eu vou falar tudo do celular. Entende? E na política tem coisas que a gente tem que se educar. Mas eu sou um guri novo. Tá aprendendo? Estou aprendendo. Bom aluno eu tento ser, né? Bom aluno. Eu queria ver tu tá com esse projeto, tem mais algum? Agora, esse aqui é a nossa prioridade, né? Prioridade, esse da Rui Barbosa, né? Exato. Especificamente aquela parte ali do início? Dos canteiros, do início, porque do restante... ali perto dos bancos, né? Exato, ali que é o sufoco e ali que é a questão. Deixa eu até tomar uma liberdade aqui, eu vou mandar para o arquivo para você aqui, eu vou achar para mim não esquecer. Você vai gostar muito não sei se depois você vai ter como estar colocando como imagem de fundo. Passa aí pra gente que a gente vai dar uma olhada, quero conhecer esse seu projeto aí mais a fundo. Vai gostar muito. Vou ganhar até seu voto. Depois de você olhar esse Jonas Vox. Eu mandei pro Jonas Vox, tá? Tá. É o seu mesmo. Malaquias, a gente
tá fazendo essa rodada de podcasts aqui com os vereadores de Santarém para a gente falar também um pouco sobre a cidade. O que é Santarém para você? É assim, Jonas, eu gosto tanto de Santarém que daqui eu só vou para o céu ou para o inferno. Eu não vou mudar, não tem outro, eu não tenho outro endereço na minha mente. Eu estou aqui, eu sim me sinto bem. Eu vim para Santarém por opção. Aí há 21 anos a gente veio. Você tem negócios aqui? A gente tem negócio, já tinha alguns negócios e tal. E aí eu vim, e o que é Santarém? Santarém é uma menina que precisa ser bem cuidada. Só isso. Santarém tem tudo. Porque o pessoal está tentando entregar a Amazônia a qualquer preço. E aí tem essa questão da COP30, que não tem nenhum benefício para nós. Absolutamente a COP30 não tem nenhuma vantagem para nós. Só é para poder acabar de entregar a Amazônia. Para quem eu não sei. E isso eu assumo essa situação onde eu estiver. A COP30 não tem benefício para a região. Por que você diz isso, Malagueiro? Não tem. Eu quero debater, eu já estou procurando todo o pessoal das ONGs, já estou com um mês pedindo, com o pessoal da UNAMA, estou pedindo para o pessoal todas as faculdades, onde tem um engenheiro agrônomo, onde tem um antropólogo, onde tem um engenheiro florestal para discutir comigo. Você quer discutir essa questão eu não acho... da COP30. Eu não acho a reciprocidade no assunto, eu não vejo por quê. Para que uma COP30? Entendi. Entende? Que eu sei, para vir os caras de fora e acabar de fazer mais reserva. Por que você acha? Eu não quero envolver você, porque você, né, tu já tem os seus problemas aí, Cheio. né? Mas eu gostaria de saber qual a finalidade dessas reservas. Será que a pessoa está pensando que a Amazônia tem a ver com a responsabilidade do clima mundial? Será que essa questão do aquecimento global tem realmente fundamento técnico? Será? Se pergunte e vai estudar, mas saia fora do assunto da esquerda e das ONG. Aí quando você tiver a sua resposta técnica sobre aquecimento global, tu vai ver o tamanho da mentira que é isso aí. É opinião minha. Opinião de Malaquias. Zero responsabilidade da Vox. Zero responsabilidade da Vox. Eu não estou comprometendo meu amigo, por mais que a gente está usando o canal de comunicação dele, isso é uma responsabilidade minha. Eu digo e provo, quer dizer... Eu queria ter as provas de que existe aquecimento global, para poder dizer que a Amazônia tem alguma influência no clima mundial. Isso é pilera de ONG. Você gosta de Santarém, né? Eu amo Santarém. Como é que você se sente hoje sendo um representante também da cidade? Eu me sinto orgulhoso, me sinto mais completo. Eu consigo hoje ter acesso, eu tenho voz hoje eu estou aqui contigo. Né? Hoje, se eu der uma opinião que seja boa, que seja ruim, tem repercussão. Isso eu gostaria de me expor. Eu me expus a isso e, graças a Deus, as pessoas confiaram e votaram em mim. Então, hoje, a minha obrigação, Jonas, a minha obrigação verdadeira é reciprocidade. Eu tenho que ter respeito pelo pessoal que votou em mim e aí a gente vai tentar, que até, inclusive, para mim, é ruim, até em casa, porque a minha esposa, meu filho, precisando, às vezes, de mim na empresa. Semana passada, a gente teve um problema numa máquina cara, porque era coisa meu, era serviço meu. Aí não foi dada manutenção, a máquina quebrou, 60 mil reais de prejuízo. Então, mas só que eu não estou preocupado com isso, graças a Deus. Entendi. A minha preocupação hoje é com o meu nome, eu tenho um nome, onde eu passei, eu não sou melhor do que ninguém, não. Só que eu gosto de ser solidário, porque eu sei que Deus está vendo. Eu tenho uma maneira de pensar que eu faço o melhor que eu posso, o resultado é problema de Deus. Se Ele me colocou aqui, Ele que se vire com o meu resultado. A minha obrigação é fazer o melhor que eu posso. Eu estou entregando a bola redonda na marca do pênalti. Vai lá e faça o gol. Esse gol que tem que fazer é Deus. Isso é problema dele. Né? Como é que você vê o momento atual da cidade? Como é que você vê Santarém hoje? Problema. Em que sentido? Problema. Né? Problema, principalmente socioeconômico. Problema, muita prostituição infantil, que é gravíssimo, violência nos lares aí, que tudo é consequência da socioeconômica, tudo é consequência. Nós estamos sofrendo, tem uma guerra dentro, o pessoal do tráfico está muito forte. Eu não sou polícia, isso não é problema meu, mas
existe essa influência muito forte por causa da dificuldade do dinheiro. Entende? A pessoa não pode trabalhar. O sonho do pessoal aí é poder, às vezes, ter uma moto ou ter um carro para trabalhar no aplicativo. Eu acho que é muito pouco. É muito humilde esse sonho nosso. O cara tem uma casinha, conseguir lá botar uma meia boca, tudo meia, tipo gambiarra, por falta de dinheiro. Você acha que a economia não está circulando? Não, assim, a economia de Santarém, para mim, o problema nosso é a geração a geração econômica, o primário. A economia primária é o nosso calo. E isso é proposital. Não é porque aconteceu, porque tinha que acontecer. Isso aí foi induzido. Nós estamos sofrendo influência estrangeira para nos neutralizar economicamente. A ideia do pessoal é que a gente fosse todo mundo embora daqui. A ideia do pessoal que comanda a Amazônia é fazer o que eles fizeram no Apitereua, que fizeram lá no Itunetatá, em Altamira, porque teve essa reunião do grande, sexta-feira ou sábado, em Altamira, que estava as comissões, o pessoal, senadores, deputados, inclusive teve uns estresses meio fortes, tem até um depoimento do índio, um cacique, que ele mesmo assume que algumas reservas indígenas não tem índio dentro, e que teve no Apitereua 2, 3 mil famílias que foram escorraçadas do lugar que eles estavam há 30, 40 anos morando. Então, a consequência de que eu dizer que Santarém está muito aquém do que poderia estar é exatamente por causa do recurso financeiro. A gente está se contentando com muito pouco, Jonas. E como nem eu e nem você, nem o pessoal vai estar andando armado para se defender, isso é função do Exército. Só que o pessoal também está tendo uma contaminação de alguns probleminhas aí, estão deixando o pessoal do primeiro mundo vir nos dominar aqui. E é o que tem, nós somos a menina dos olhos deles, aí a cidade sofre. Entende? Você acha que isso traz uma consequência ruim para a cidade? cidade? Eu vou te dar um exemplo prático. Depois, se quiser arrumar mais uma aguinha para mim. Mais água, Isaac. A empresa Tramontina, há uns 8, 10 anos atrás, eu não vou te dizer exatamente, mas foi há um tempo atrás aí. Coloca que seja 10 anos. Eles estavam instalando uma empresa aqui para 400 empregos. Para onde eles foram? Para Belém. Estão lá, não tenho certeza se é Ananindeua, a Castanhal, que era para ser aqui. Você está entendendo? Você acha que por que houve essa mudança? Por causa da política. A política não deu a força, não deu o apoio. Entendeu? Se você é prefeito de uma cidade, o rapaz vem aqui para instalar uma empresa para que vai dar 100, 150 empregos diretos. Você tem que apoiar o cara, você tem muito terreno perdido aqui. Tu faz um acordo para ficar 5 anos sem pagar algum tipo, para dar um incentivo. O que for, perdemos. Isso eu estou citando um exemplo e eu tenho mais uns 30. Entendi. Nós temos grupos empresariais hoje, Jonas, fazendo campanha contra vir para Santarém. Porque tudo que o pessoal vai fazer aqui, ou vem a questão da reserva indígena em cima, ou é a reserva quilombola, ou é a associação de bairro, que aí o cara está lá no Porto dos Milagres, hoje eu não posso falar palavrão, mas o Porto dos Milagres aqui na parte da prainha, nossa aqui, aquilo ali está um caos, não tem dono, todo mundo que vai chegando vai fazendo gambiarra, vai fazendo clandestino, entende? Isso é um erro, e o pessoal sabe. O nosso pessoal tem conhecimento de que está sendo feitas essas gambiarras e está se deixando fazer. Entende? Porque se você for fazer de modo legal, não dá, porque tem uma influência do quilombola, que vai lá e fala, não, você não pode usar essa área aqui, porque essa área aqui foi requerida pelo movimento quilombola, então tem que sair todo mundo daqui. E aí o pessoal vem e faz investimento, não dá certo, o cara bota o projeto debaixo do braço e vai fazer em outro lugar. Entendi. E isso aí a consequência fica para o bolso de cada um de nós. A cidade que sofre, né? É a cidade que sofre, né? Se você fosse... Obrigado, querido. Uma outra pergunta que a gente está fazendo para todo mundo. Se você fosse prefeito por um dia, o que você faria de imediato, assim, que pudesse... que no seu ponto de vista pudesse melhorar, assim, no seu ponto de vista pudesse melhorar a cidade? O que você faria se fosse prefeito por um dia? É tanta coisa. Meu Deus do céu, eu acho que essa é a pergunta mais difícil. Agora que eu estou conhecendo mais a fundo. É, né? mas assim, uma coisa que você faz, isso aqui eu faria. Uma, por exemplo. Eu tornaria o trânsito de Santarém inteligente. Eu faria esses projetos que você já recebeu. Eu começaria pelo trânsito. Por quê?
Porque a saúde vai ter que vai ter que ter vários procedimentos fortes, mas não é uma coisa que você vai fazer com menos do que 6 meses, 1 ano. Vamos imaginar que acontecesse um milagre, que eu não acredito, mas vamos imaginar que fosse moralizar a saúde pública em Santarém. 1 ano. 1 ano de acertos, muitos acertos. Eu daria se você pegar os 5 caras mais inteligentes do mundo, para organizar a nossa saúde pública, eu daria o prazo de 1 ano. E com muito recurso na mão desse pessoal. Senão não ia ter jeito. Então não é uma coisa para mim pegar e dizer que eu ia escolher como eu, mágico, para fazer isso. Mas o Trans Santarém está bem fácil de fazer. Na ideia nossa, tentando responder da melhor forma a sua pergunta. O que eu faria como prefeito de Santarém 1 semana? Nós iríamos fazer um levantamento do trânsito urbano de Santarém, transformar todas as avenidas principais em mão única, todas. Acabava com todos esses sinaleiros de 4 tempos. 70%... Mas ia ficar sem sinal? Não, 70% dos sinais não precisariam mais ter, que fariam as rotatóriazinhas. Rotatória. Ia substituir. Substituiria os sinais por rotatória e colocaria o redutor de velocidade no início de cada entrada de rua e aí colocaria mão única. Porque a sinaleira de 4 tempos, ela só precisa existir porque tem um fluxo atravessado. São 4 fluxos quando você tem. Então existe, só que aí é força política. Então o meu projeto, se definindo, seria esse. E aí, no segundo momento, se algum dia eu tivesse esse poder, não sei se é do meu querer também, né? Porque a gente primeiro tem que querer, seria a questão da regularização urbana a custo zero. Sabe o que eu digo custo zero? É tipo taxas necessárias. Você não precisa gastar 4, 5 mil reais para regular um terreno. Você vai gastar 300 reais, que é o que a prefeitura gasta para ter o ar-condicionado, para ter o funcionário, para ter o papel, para ter a tinta na impressora, para ter a internet funcionando. Entendeu? Uma taxa simbólica para poder dar o prazo, 1 ano. Quem não fez, aí sim vai ser penalizado. Entendi. Você dá o serviço? Dá. Só basta a pessoa preencher papel, entendeu? Aí eu faria essas 2 coisas. Maravilha, maravilha. Estamos aqui se aproximando perto da nossa hora e vou fazer um jogo rápido aqui contigo. Manda. Um lugar em Santarém, tem que falar rápido sem pensar. Tá. Um lugar em Santarém que você ama. A Praia do Maracanã. Praia do Maracanã. Um prato, uma comida que não pode faltar no seu dia a dia. Churrasco. Churrasco. Tem que ser, né? Picanha, preferencialmente picanha, Uma né? picanha. Costela, Um vereador ou uma vereadora parceira na Câmara? Renilson 20. Renilson? Renilson. Tá. Um político que te inspira? Paulo Guedes, mesmo que ele não é político, ele foi ministro da Economia, o cara mais inteligente do mundo. Certo. Se você não fosse político, o que você seria? Eu já sou empresário já, né? Empresário. Né? Tá há pouco tempo ainda, né? Tá. Um medo. Ixi, saúde. Um sonho que ainda não realizou. Economia primária de Santarém com mais dinheiro. Todo mundo ganharia muito. Todo mundo, né? Como é que você enxerga Santarém daqui a 10, 20, 15 anos, sei lá? Nós estamos aí dependendo do resultado dessa COP30 para ter essa resposta aí. Em dezembro, se você me chamar de novo aqui, a gente vai ter mais clareza nessa resposta aí. Porque antes da COP, eu acho que nós estamos em cima de uma linha de fogo que está sendo travada. Agora, o que nos salva um pouco é o Trump, que a gente às vezes não quer entender o tanto que a política internacional interfere nas nossas vidas. Então, agora com o Trump, tem uma luz para nós que somos da direita, para nós que queremos fazer o desenvolvimento através do trabalho. Essa diferença que existe, às vezes as pessoas não entendem que o trabalho, que a organização empresarial é que tem o domínio, que tem a capacidade da transformação. A transformação social, ela só vem através do desenvolvimento comercial, desenvolvimento industrial. Quem gera emprego e renda. Quem gera emprego e renda. Agora você matou essa. Só que o pessoal não quer assumir. O pessoal pensa que política dá dinheiro. Política só gasta.
Política não gera nada, só gasta. É porque a prefeitura ela não tem, ela não produz, né? Quem, Ela não entendeu, gera- Jonas? Olha, e por que você, se você hoje trouxer, se você trouxer hoje, por exemplo, o pessoal que tem influência social hoje aqui em Santarém, você trouxer 20 pessoas, 15 não vão te responder do jeito que eu te respondi aqui. 15 não vão entender de onde o dinheiro nasce. O pessoal pensa que dinheiro é dinheiro de aposentadoria, é dinheiro de assistencialismo, sabe? O pessoal pensa que é BPC, esse tipo de... Não! Isso é despesa, isso aí não vira nada. O que vira é indústria, é agronegócio, é mineração, madeireira, cadê, meu querido? Essas coisas. O peixe industrial, não o peixe de rede, como é feito. Tanque-rede, tanque de produção. Nós estamos comendo peixe que vem do Mato Grosso. Isso me envergonha. Eu amo, gosto de tambaqui. Só que o tambaqui que nós estamos comendo aqui vem do Mato Grosso. Olha se tem lógica um negócio desses, Jonas. cercado por rio, né? Não estamos na terra que era todo o tambaqui. Cadê? Agora vem o pessoal do Mato Grosso, leva o dinheiro para lá. A gente paga pelo... Já entendeu o porquê que eu critico essa questão da economia primária? Não tem lógica. Daqui a pouco nós estamos comendo farinha que vem de Belém. Em vida, pagando caro. Tu vai pegar uma garrafa PET, essa quadradinha, eu não vou falar marcas, mas hoje você vai no mercado aqui no Atacadão, você compra farinha, tu tá comprando tapioca que vem de Belém, gente, que vem de Ananindeua. Onde que tem lógica um negócio desses? Será que o pessoal não entende o que é tão difícil assim, a pessoa fazer a cadeia produtiva e a cadeia comercial? Entendi. Quem votou em você e também quem não votou, né? Porque o vereador acaba sendo Agora de todos, né? todo O Santarém. que o santareno pode esperar nos próximos anos aí do vereador Malaquias? Fidelidade, empenho, seriedade, exposição a assuntos que o pessoal não gosta de mexer. Eu tenho a liberdade, porque eu não tenho dívida política. Então eu posso fazer as ideias que chegarem até nós, independente de ser polêmica, independente de ser conflitante, nós vamos para cima. Se o pessoal julgar que é importante, o nosso gabinete julgar que o assunto é importante, vamos embora para cima fazer esse gol. Vamos dar de volta para a Alemanha o 7-1 lá, né? Bora! Malaquias, de vez em quando aparece uma nota que o Malaquias se envolveu mais, uma polêmica. Você se acha um cara polêmico ou é tudo coincidência? É tudo, é razoabilidade. É razoabilidade. É aquela questão do meu, como eu estava dizendo, você fica 60 anos num ambiente de trabalho, quando você muda, então aí gera polêmica por causa da maneira de conduzir. Mas os assuntos todos são razoáveis. É. Todos. Pode analisar. Você falou ainda há pouco que a prefeitura vai receber 1 bilhão e 800, né? Vai movimentar 1 bilhão e 800 milhões. Durante um ano. É. Por ano. Por ano. Você acha que esse valor ele é suficiente para fazer uma boa administração na cidade? Ele é o suficiente, sim. Eu acho que sobraria. Por que você acha? Ah, sim, com certeza. A questão de conduta. É? É. Conduta, por exemplo, se vai aqui no Maracanã, lá vai eu jogar pedra, ó. Tu vai aqui no Maracanã, um barracão que a prefeitura gasta de 1 milhão, eu faço com 400 mil. Como eu faço, tem vários aí, a gente tem. Nós estamos construindo agora 2 barracões. Entendi. Entende? Isso aí é uma coisa conflitante, né? Porque por que tem que... Obra de 1 milhão é obra de 1 milhão, pô. Entendi. Entendeu? Então não dá, você tem que... Você vai pagar diária de caminhão também, ó, olha lá a polêmica, né? Tu vai pagar diária de máquina, diária acima do valor de mercado? Não pô, para quê? Faz uma concorrência legal, legítima, transparente. Traz, todo mundo ganha. Beleza. Todo mundo ganha, meu querido. Todo mundo pode ganhar se tiver um pouquinho de responsabilidade. O dinheiro é público, né? Dinheiro é público. Dinheiro é público. Malaquias, estamos chegando aqui ao nosso finalzinho aqui do nosso encerramento. A gente vai disponibilizar 1 hora para cada vereador falar. Que bom. Quais são as suas considerações finais aí para a gente encerrar esse papo muito bacana? Eu quero, repetindo a sua pergunta sobre o que o pessoal pode esperar de mim, é tranquilo, eu quero ter saúde.
A gente tem muitas propostas interessantes para poder trazer para cima da mesa lá na Câmara e te parabenizar pelo seu trabalho. Agora, te convidar para você ir lá na Siga Bem, na Recicla Bem, para entender como é que funciona a reciclagem. Só a minha consideração final, o pessoal do meio ambiente, os ambientalistas que estão pegando no meu pé, só para vocês saberem, nós estamos transformando 8 a 10 toneladas de lixo por dia em produto. Então eu não conheço ninguém mais amigo do meio ambiente do que eu. Então não adianta vocês ficar pegando no meu pé que não vai dar. Não, aqui não. Né? Então, olha, Malaquias, é muito um prazer para a gente receber aqui, bater esse papo, para quem levar um pouco mais de informação, para quem ainda não te conhece bem de perto, né? E a Vox agradece muito você ter vindo aqui. Eu te parabenizo e eu é que fico agradecido. Beleza? Malaquias, não deu para gente falar das garças? Não, já não. Já falaram muito. O pessoal ficou curioso esperando que a gente falasse das garças e das mangueiras. Só para consideraçãozinha, a mangueira não é da Amazônia. O pessoal elegeu a mangueira como símbolo da floresta e a mangueira foi trazida pelos europeus. A mangueira é asiática. Garça não é lugar na cidade, meu querido. Garça é pássaro da várzea. Aqui elas estão sofrendo. Vamos botar elas no lugar delas. Mas se elas são de elas, vamos para outro lugar, vamos para outras árvores. Aí, exato, então, mas a gente tem como? Tem. Não sei se você tem tempo de falar 5 minutinhos. É outro papo, né? Outro papo esse aí da garça. Obrigadão. Obrigado, querido. Para você que ficou aí até agora, um forte abraço. Compartilhe essa informação aí com o máximo de pessoas que você puder. Deixa o seu like aí. Até a próxima. Valeu, Malaquias. Um forte abraço. Obrigado, querido. Sou cliente, quero ser cliente da Vox, lá da revista. Opa, maravilha. Um forte abraço para você e até a próxima. Gente.